Este é o exemplo 21 do treinamento básico do CIA, onde iremos ver a conexão entre elementos 1D e 2D. Neste exemplo faremos este galpão. Análise. Exemplo 21. Treino básico. Galpão. Concreto aço. Material C30. A36. Ambiente geral XYZ. Vamos em estrutura. Entrada avançada, catálogo de blocos. Esse catálogo. Ou esse bloco. Seções que pertencem ao bloco HRA 220. IPE 180. IPE 200. Já lancei todas as seções do projeto. Pilar será o HE 220, a viga 180, as medidas 10 metros, 6 metros, 1,5 m. Vamos dar OK. Lançar no 000. Vamos lançar em elemento o IPE 200. Vai sair desse ponto até esse ponto. Eu vou utilizar a cópia múltipla para fazer o restante do galpão. Seleciono os elementos, seleciono os nós, clico em multicópia, 3 cópias, distâncias de 5 metros entre 2 cópias e conectar nós selecionados com novas vigas. Dou OK. A conexão será feita com 180. Vamos renderizar. Basicamente já está pronto. Vamos pegar agora essa parte, copiar, jogar no ponto médio aqui embaixo. Vamos pegar essas vigas e trocar a seção delas. Então vem aqui, seção transversal HEA 220. Para confirmar se as seções foram lançadas corretamente, você pode clicar com o botão direito, ajustar parâmetros, estilo mais cor, botar corpo seção transversal, dar OK. Então, cinza HE 220, verde IPE 200 e amarelo IPE 180. Você pode acompanhar as cores por aqui. Próxima etapa, jogar os apoios. E por fim, eu vou lançar o elemento 2D. Então, placa C30, espessura 15. Então, em relação à placa, eu tenho duas opções. Uma opção é lançar a placa em toda a área. Então, se eu renderizar agora o segundo item aqui, você tem apenas o plano médio da placa. Vou pegar toda a estrutura, copiá-la para o lado. Copiar os dados adicionais também. ESC para sair da cópia. Apagar o elemento 2D. Então, voltando a renderizar o plano médio, só para a gente ver bem a diferença. Eu tenho um outro método de lançar, que é clicando em placa, dá OK, e vamos lançar pelos perímetros formados pelas vigas. Vou mandar copiar, clico aqui, sim, clico aqui. Então, lancei de duas formas diferentes. Uma forma onde eu lanço a placa em toda a área, e uma forma onde eu lanço a placa nos perímetros dos elementos de barra. Agora, mandar fechar,
carregar. Primeiro carregamento, peso próprio. Segundo, serviço. Indo em serviço, carga de superfície. E em elemento 2D, -2. Dou OK. Rotaciono um pouco o desenho para pegar tudo uma vez só. Já lancei a carga. Configuração malha. Vou utilizar uma malha de 0,2. Estou entre aquela faixa de 1 a 2 vezes a espessura do elemento 2D, como uma referência para lançar o tamanho da malha. Posso pedir para gerar a malha e visualizá-la. Lembrando que essa geração da malha é opcional, é apenas para você observar como que ela ficou. Toda vez que o CIA calcula, ele gera essa malha de qualquer maneira. Então vamos ocultá-la. E antes de mandar calcular, vamos mandar conectar a estrutura. Clicando aqui a gente pode ver a conexão. E nós também podemos pedir para verificar a estrutura. Se tem algum problema, não apontou nada. Então agora mandando calcular. Finalizado o cálculo, vamos entrar em resultados. Alterar o padrão de visualização estilo mais cor para normal. E vamos pedir a estrutura deformada para o serviço atualizar. E vamos observar a diferença entre os dois modelos. Você pode observar a diferença aqui pelo visualizar a nova janela de animação. Vou iniciar a animação. Vamos chegar aqui perto. Então, vamos perceber as diferenças. Aqui do lado direito, vocês vão perceber que a viga está acompanhando o deslocamento da placa, olhando essas vigas aqui intermediárias. Então você vê, essa linha vermelha representa a deformada da viga, e vocês podem perceber nitidamente que ela trabalha em conjunto com a placa, essa ou essa, e das bordas também. Olhando o modelo da esquerda, você vai perceber que as vigas da borda trabalham de forma correta, mas as vigas intermediárias elas não estão seguindo a deformação da placa. Elas estão trabalhando de forma independente os dois elementos. Você vê que não existe uma comunicação de deslocamento entre os dois elementos. Isso ocorre devido às considerações de conexão do CIA. Toda vez que você tem um elemento de barra na borda do elemento 2D, significa que os dois estão conectados, os dois vão trabalhar em conjunto. Então aqui do meu lado direito, como eu lancei o elemento 2D no perímetro formado pelas vigas, então sempre a borda do elemento 2D estava em contato com o elemento de barra. Do lado esquerdo, como eu lancei a laje acompanhando todo o perímetro, na verdade, de toda a laje, apenas essas vigas laterais estavam em contato com a borda do elemento 2D e, por isso, as duas estavam trabalhando em conjunto. Essas do meio, como não estão em uma borda de elemento 2D, essas vigas, elas não trabalham em conjunto com o elemento 2D. Então, como que a gente pode resolver isso? Vamos fechar, entrar em estrutura, componente de elemento 2D, borda interna, clica no elemento 2D, dá OK. E agora você joga uma borda exatamente aonde está a viga.
Aqui também, ESC e ESC. Você vai ficar com essa representação de conexão. Você vai ver que tem uma entidade aqui, que é uma entidade chamada borda interna. Você pode apagá-la se quiser, se de repente lançou errado. E vamos novamente gerar o cálculo. Vamos para a parte de resultados, estrutura deformada, atualizar, visualizar, e agora vocês vão perceber que o comportamento de ambas as estruturas é igual. Na hora que a gente lançou a borda interna em cima do elemento 1D, você tem uma borda do elemento 2D em contato com o elemento 1D, os dois estão conectados e vão trabalhar de forma conjunta. Então, faça sempre que as vigas que estejam trabalhando com esse elemento 2D estejam em uma borda, ou a borda do elemento 2D em si, ou em uma borda interna. Para mais explicações sobre as formas, as considerações de conexão do CIA, você pode entrar no manual de treinamento e entrar no anexo 1. Você tem explicações sobre as conexões de elemento de barra, as conexões de elemento 2D e as conexões entre elemento 1D e elemento 2D. E assim finalizamos o exemplo 21 do treinamento.